Olá pessoal, nesta 14ª aula vou explicar para vocês 3 exemplos que fiz sobre o princípio da operação dos amplificadores de sinal, de pequeno sinal, usando o TBJ. Então, os exemplos, esclarecem algumas dúvidas da teoria, eu diria, para lapidar, melhor o entendimento dos amplificadores, de pequeno sinal, usando TBJ, ok? Então, os projetos, são uma continuação, eu diria, da aula 10A, tá? Onde eu tinha feito análise, CC, polarização CC, dos 3 transistores, ok? Aliás, foi aproveitado os parâmetros, de projeto dos componentes dos 3 circuitos, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Só para explicar um pouco mais, Aqui apresento novamente a área de operação do TBJ BC546. Então, como já foi dito, em explicações anteriores, nas aplicações como amplificador, o ponto de operação deve ser alocado na região ativa, tá? Esse ponto deve estar equidistante, da curva de potência, certo? Mais ou menos essa distância tem que ser a mesma da distância dessa região de saturação, onde o TBJ opera como chave. E também equidistante da região de corte, tá? Então, mais ou menos fica centralizado esse ponto, tá? Então, a esse ponto corresponde, a tensão BCQ, que, esse Qzinho significa quiescente, bem do inglês, quiescente. Então, 5 volts, a corrente, a corrente de coletor correspondente a esse ponto é 47 mA, e através do ponto, passa essa curva de corrente de base de 338 microamperes. Então, esse ponto está fixado, nesses parâmetros, que são indicados aqui, na transparência, tá? Então, tendo a corrente de coletor, corrente de base, determina seu ganho beta, assim como o ganho alfa, que é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de emissor. Tá? No tópico 3 são determinados os parâmetros de pequeno sinal, onde esses tópicos são a transcondutância, tá? Que é a relação simplesmente da corrente de coletor no ponto Q e a tensão térmica. Tá? Então, nesses parâmetros de pequeno sinal, são utilizados, valores de corrente, tensão, que correspondem ao ponto de operação. Ainda não tem aqui sinais de corrente nem tensão de pequeno sinal, tá? Então, temos a transcondutância, esse valor de 1.8 Siemens. O resistor RE, do modelo de pequeno sinal, esse RE, pequeno sinal, é determinada pela relação, tensão térmica, com a corrente de emissor, tá? Correspondente ao ponto Q, que simplesmente é dado, corrente de coletor relacionada com alfa, tá? Temos o resistor RPi, também do modelo de pequeno sinal. Esse resistor RPi é beta-BCRE, RE nós determinamos anteriormente, certo? Então, o valor dá 76 ohms, Então, esse valor RPi aparece no modelo, ok? Depois temos esse tópico resistor R0, devido ao efeito Early. Se vocês observam aquelas curvas características do TBJ, elas têm uma inclinação, Elas não são paralelas ao eixo horizontal, tem uma determinada inclinação, certo?
Então, deve ser considerado na modelagem, né, essa inclinação. Tá? Então, para determinar esse R0, né, o resistor devido a esse efeito, utiliza-se um triângulo, tá? Nos projetos, né, como vou mostrar para vocês aqui. Esse triângulo em cor rosa, né, serve para determinar esse R0, tá? Então, a hipotenusa, né, está em cima da curva, tá? Né? Vamos dizer, seria tangente à curva, né? E aí nós temos os catetos, né? Cateto adjacente e cateto oposto, onde cateto adjacente seria delta BCE e cateto oposto delta IC, tá? Então, relacionando esses catetos, né? Determina-se o valor de R0, tá? Né? Então dá 2.8K esse valor, né? Também nos projetos, né, utilizei uma resistência de carga RL de 10K. No boiler stage, na análise de pequeno sinal, os primeiros circuitos, né, são analisados a vazio, ou seja, RL seria igual a infinito, né? Mas na prática sempre vai ter uma impedância, né, envolvida, tá? Aí RL normalmente utilizado em alguns projetos, né, é 10K, tá? Então é analisado com resistência de carga 10K. Deixando a vazio, né, o simulador não conseguiria simular, né? A não ser que bote um resistor de, sei lá, de 10 mega ou mais, né, para emular o vazio, certo? Então, esse RL, né, facilita inclusive na simulação, tá? O primeiro circuito, né, um circuito amplificador de polarização fixa. Então, nós temos essa análise de pequeno sinal, né? Então, aqui temos o circuito em si, amplificador, né? Aqui o circuito completo, né? A polarização CC é feita pela fonte BCC, né? Que no projeto é considerado 20 volts, né? RB, RC foi determinado, né? Naquela aula 10A, tá? Aula 10A. Então, aqui temos os capacitores de bloqueio, né? C1, C2, que servem para bloquear essas tensões CC, né? Por exemplo, base emissora, o valor é 0,7, né? Essa tensão fica fixo nesse capacitor, tá? Se vocês olharem, né, a tensão em cima do capacitor, vocês vão encontrar a tensão de 0,7, né, e um sinal alternado, né? Se a gente olhar entre esse ponto e o GND, a gente olha então a tensão 0,7 mais a tensão BI, de pequeno sinal, que é um sinalzinho de 20 milivolts, né, pico a pico, tá? Esse capacitor também, né, fica bloqueando a tensão, nesse caso, de 5 volts, né? 5 volts fica nos terminais dele, tá? Aí, então, ele elimina, né? Elimina essa tensão coletor-emissor. Coletor-emissor, então, seria uma tensão contínua com uma ondulação, né? Aí a ondulação passa para a saída e a parte DC fica preso no capacitor. Então, inclusive no projeto, né, nas condições iniciais, né, dos capacitores é colocado, né, 5 volts, né, parece aqui, e 0,7 para o C1, tá? Então, nós vamos fazer essa análise de pequeno sinal. Aqui o circuito, né, de pequeno sinal, aqui destacado, né, em azul nós temos o modelo do TBJ, né, tá? TBJ, em volta desse modelo é colocado o resto dos componentes, né, que ficam envolvidos, tá? Temos RB, né? Saibam que as fontes de tensão contínua, né, são considerados em curto-circuito, né? Se tiver fonte cosente, CC é considerado circuito aberto, né? Capacitor sem curto, né? Estou falando da análise já de pequeno sinal, ok? Temos o R0 do modelo, RC, né? Esse ponto é GND, RL, né? RL, tá? Então aqui na análise, né? Essa análise está feita no livro, né? Bollestad, tá? Então RL linha
é o paralelo desses três resistores, ok? Então essa corrente, né, beta vezes ID base, esse IB maiúsculo aqui, na verdade seria um IB minúsculo, né? Essa corrente vai circular por esse RL', né? Tá? Esse RL equivalente, tá? E vai gerar uma tensão V0, né? Só que a polaridade, né, positiva fica embaixo e negativa em cima, né? Porque a corrente circula de baixo para cima, tá? Por isso que na análise matemática vai aparecer um sinal negativo, tá? Para caracterizar essa mudança de polaridade, ok? Aqui temos parâmetros da polarização CC, né? Tá? Aqui, né? Essa resistência RL', né? RL', tá? Os três resistores em paralelo, desse valor, né? A tensão de saída, né, vai ser, como já acabei de explicar, né, vai ser menos. Esse sinal é devido a essa polaridade, né, invertida. Beta vezes I de base, né, a fonte cosente, circulando pela resistência RL', né. E essa aqui, então, é a equação que vem da saída, e essa equação vem da entrada. A corrente de base, né, que circula pelo modelo, né, aquele IB minúsculo, vai ser, né, a tensão aplicada no resistor beta BCRE, tá? Então, dessas duas equações, né, que o ganho de tensão, né, é a relação entre V0 e VI. Tá? Então, o ganho de tensão vai ser simplesmente menos, né, R' dividido com RE minúsculo, né? Esse RE vem da determinação de parâmetros do modelo de pequeno sinal. Então, dá o valor de menos 507 volt. Tá? As unidades normalmente são usadas dessa maneira, tá? Volt, né? Porque tensão, né? Tensão relacionada com tensão. A impedância de entrada. É simplesmente a relação entre a tensão de entrada, né, tensão de pequeno sinal, e a corrente de entrada de pequeno sinal. Aplicando o divisor de corrente, né, na entrada, a corrente de base, né, corrente de base de pequeno sinal é igual a I sub I, né, a corrente total de entrada, né, pela relação desses resistores, né, RB dividido RB mais beta BCRE. Tá? E a outra equação vem a partir da lei de Ohm, né? Da tensão aplicada em cima do resistor beta vezes RE, tá? Beta RE, né? B igual a I de base vezes beta vezes RE, tá? Então, das duas equações anteriores, né? Analisando ou simplificando, né? Resulta essa expressão, né? Que na verdade seria simplesmente o paralelo, né? Se a gente voltar, por exemplo, para o circuito, entre a impedância de entrada, né? É sempre olhado entre esse terminal, né? E o GND, tá? Então, olhando entre os dois terminais, nós temos esses dois resistores em paralelo, tá? Eu podia ter determinado diretamente, né? Observando, tá? Já aproveitando aqui, né? A impedância de saída, ela é determinada entre esse ponto e o GND, tá? Para a situação quando BI é igual a zero, tá? Se BI é igual a zero, essa corrente I de base, né, de pequeno sinal é zero. Como consequência, essa fonte de corrente, né, beta BSI de base, vai ser zero, né? Então, essa fonte se comporta como um circuito aberto, tá? Então, a impedância de saída, né, vai ser simplesmente o paralelo de R0 com RC, ok? Aqui, voltando para a explicação, né, temos a impedância de entrada, né, que dá 76 ohms, o ganho de corrente, né, ganho de corrente AI, é simplesmente a relação entre I0, né, corrente que circula pelo resistor RL, e a corrente I sub I, tá?
pela lei de Ohm, né, essa corrente I0 é igual a V0 relacionado com RL, né? E a corrente de entrada I sub I é igual a BI, né, relacionado com ZI, impedância de entrada. Tá? Então, substituindo essas duas equações no ganho, né, de corrente, nós temos essa expressão, tá? Onde é função do ganho de tensão, né? Ganho de tensão vezes ZI dividido pela resistência RL. Então, esse valor dá menos 3,87 ampere. Tá? E a impedância de saída, né, é determinada para a situação do pequeno sinal igual a zero, né? Pequeno sinal igual a zero, então vai ser um curto, então não tem corrente de base, né? Então aquela fontezinha que aparece no modelo, né, é um circuito aberto. Então vai aparecer simplesmente né, paralelo dos resistores, né, RC com R0, tá? Dá esse valor. Aí o circuito, né, foi submetido à simulação, né, certo? Aqui temos então a entrada. Essa fonte, né, uma fonte senoidal com amplitude de pico a pico de 20 milivolts, né? E a frequência 10 kHz, tá? 10 kg. Nos sabores, né? Nos sabores varia desde frequências bem baixas, né, até frequências bem elevadas, tá? Certo? Então 10 kHz falam que ainda é uma frequência audível, né? Então eu coloquei uma alta frequência aqui, ok? Então esse sinalzinho de entrada, né? Tensão de entrada vai ser amplificado, né? E é produzido aqui na saída com a mesma frequência, com o mesmo formato, né? Só que com amplitude diferente, tá? Então, esses capacitores, né, têm a função de eliminar, como já tinha explicado, né, o nível CC, tá? Aqui vai ser grampeado, né, em cima dele 0,7 e nesse capacitor grampeado 5 volts, né, que é a tensão que corresponde ao ponto Q, tá? E aqui nós observamos alternado, né, alternado, tá? Esse IR1 é para determinar a impedância de saída, tá? O R0 minúsculo, né, é um parâmetro intrínseco do modelo, né? A gente não observa no circuito, tá? Então, para estimar essa impedância, né, a gente relaciona essa tensão, né, essa tensão V0, estou falando de pequeno sinal, né, com essa corrente aqui, IR1, tá? A corrente que circularia pelo resistor RC, né? O ORCAD ele bota notação um pouco diferente, né? R1, R2, mas aqui seria RC e aqui RB, né? Tá? Então serve para isso, tá? Essa corrente. Tá? Então aqui as formas de onda, né? Temos o sinal de entrada, né? Sinal de entrada de pequeno sinal. Se vocês observam aqui, né? Essa escala, né? Amplitude de 10 milivolts. Tá? Aqui nós temos o sinal de saída, né? Amplitude 4, tá? O pico-pico dá em torno de 8, né? Então eu tenho que dividir, né? Essas 8 volts, mais ou menos, né? Dividido com 20 milivolts, tá? Então dá esse valor de ganho, tá? Menos 356, mais ou menos, volt. Aqui nós temos a corrente, né? A corrente de entrada e a corrente de saída. Da mesma maneira, né? Ganho de corrente, a relação, né, de I0 com I sub I, tá? Então sempre utilizei o pico a pico, né? O pico a pico aqui dessa corrente, né, dividido com o pico a pico da corrente I sub I. Então daí sai o ganho de corrente, tá? Aqui temos o V0, né, e R1. Aqui serve, essas ondas, né, servem para determinar a impedância de saída, tá? Impedância de saída, que vai ser V0 com IR1, né? Ou seja, eu divido, né, as amplitudes pico a pico com a amplitude pico a pico dessa parte alternada, tá? Porque essa corrente IR1 tem uma componente CC. Se vocês observam aqui a escala, né, essa componente CC corresponde ao ponto de operação, que é 47 mA mais ou menos, né, que tínhamos estimado, tá?
Então está presente aqui mais para determinar esse parâmetro da impedância de saída, né? A gente utiliza o pico a pico desse pata alternada, tá? Isso aí podemos ponderar facilmente usando o cursor do ORCAD, né? Então aqui temos o resumo, né? Ganho de tensão, impedância de entrada, ganho de corrente, né? Impedância de saída. Aqui os valores teóricos, né? Calculados e os valores simulados, tá? Depois vou concluir, né? Essas pequenas divergências porque acontecem na conclusão. O quinto circuito, né? Um circuito aquele de polarização do emissor, tá? Esse circuito está presente, né? Certo? A única diferença é que tem esse resistor RE, né? RE, e esse capacitor em paralelo, né? Que é chamado de capacitor de desvio, tá? Esse capacitor de desvio, ele, quando a gente faz análise de pequeno sinal, ele curto-circuita o resistor RE. Por esse motivo, né? O circuito de pequeno sinal é idêntico ao circuito anterior. Não muda praticamente nada, né? Tá? Então, a análise é semelhante, tá? Por esse motivo, vou passar rapidamente, né? Aqui temos, então, os parâmetros, né, do projeto da polarização CC, né? Os resistores envolvidos no circuito. Okay? Aqui temos o ganho de tensão, né? Praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Em relação ao circuito anterior, né? Temos impedância de entrada, né? Temos o ganho de corrente, né? O que muda um pouco são, de repente, os resistores, né? RB, RE, RC, né? Muda um pouquinho, mas o procedimento, assim, as expressões são as mesmas, tá? Impedância de saída, né? Tá? Aqui, né, foi submetido o circuito na simulação, esse capacitor de desvio, né, foi adotado de 220 microfarads, certo? E os capacitores de bloqueio, né, C1, C2, foram adoptados de 10 microfarads, tá? Então, né, por exemplo, nesse capacitor vai ser grampeado que tensão? Vai ser o 0,7 base emissor mais os 2 volts, né? 2 volts no terminal de emissor, mais 0,7, né? Então 2,7 fica em cima dos terminais desse capacitor, tá? Aí nesse capacitor vai ser grampeado, né? Os 5 volts coletor emissor, né? Que corresponde ao ponto de operação, mais os 2 volts, né? Então dá 7 volts. Vocês podem observar isso no ORCAD, tá? Volta-se as ponteiras, né? Entre os dois terminais e observa-se o valor de tensão no capacitor. Agora só esclarecer, né? As polaridades positivas desses capacitores eletrolíticos, elas devem estar junto aos terminais, né? Do TBJ, se vocês observam aqui, tá? Todos os positivos, né? Estão ligados aos terminais do TBJ, né? Então tem que ter esse cuidado, por exemplo, para fazer uma montagem, tá? A fonte é a mesma, né? Do anterior, tá? Aqui as formas de onda, né? BI-V0, né? Usando pico a pico, né? Dessas tensões, né? Foi determinado o ganho de tensão, corrente de entrada, corrente de saída, né? Então pico a pico, né? Com cursor facilmente determina-se isso, né? Aí dessa divisão, né? Determina-se o ganho, tá? Só esqueci de falar, né? Esse sinalzinho negativo, né? É devido a esse deslocamento de fase. Se vocês observam, né? Esse sinal vermelho está deslocado em 180 graus elétricos, né? Então simboliza isso, tá? Esse deslocamento. Então todos os circuitos, a maioria deles, né? No livro tem característica inversora, tá? Mas tem algumas que não são inversores. Acho que aqueles de base comum, né, que aparecem no livro, eles não são inversores, tá? Então tem que ter esse detalhe, né? Tá? Aqui, então aqui temos tensão de saída, né? Corrente através do resistor R3, esse resistor aqui.
né? R3, que seria a corrente, o resistor RC, né? Se fosse o livro, né? Bolestad, tá? Aí os parâmetros, né? Os parâmetros, os ganhos de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada e saída, né? Teórico, simulado, né? Tá? Aí o outro circuito é aquele circuito com polarização por divisor de tensão, né? Tá? Aqui o circuito amplificador completo, tá? Aqui o modelo, né? De pequeno sinal, o circuito de pequeno sinal. Esse capacitor, né, ligado em paralelo com RE, dá característica, né, em alta frequência, né, na análise CA, esse capacitor é curto-circuito, certo? Então, esse resistor é curto-circuito, tá? Por isso que esse RE não aparece aqui no modelo, tá? Se vocês observam aqui no circuito de pequeno sinal, não aparece o RE, tá? Então, esse circuito praticamente é similar, né, aos anteriores. A única diferença com os anteriores vai ser, né, esses resistores, vai ser adicionado mais um resistor, né, o R1 ou R2, né, porque nos anteriores aparecem só dois resistores, tá? Então, a impedância de entrada, né, por exemplo, vai ser o paralelo desses três resistores, tá? Paralelo desses três resistores é a impedância de entrada. A impedância de saída, né, vai ser o paralelo desses dois resistores, R0 e RC. Beleza? Essa impedância de saída, como já diz, né, é determinado considerando esse BI igual a zero. Tá? Então, se esse BI igual a zero, né, é um curto-circuito, essa corrente é zero. Como consequência, essa corrente, se for ter corrente, né, que depende de IB, vai ser um circuito aberto, né, é zero. Tá? Então, beleza? Aí o dimensionamento, né, é praticamente similar, tá? Similar, tá? L linha, né, aqueles três resistores de saída em paralelo, né? Todo o procedimento é similar. Agora só vai mudar um pouquinho na impedância de entrada, né? Impedância de entrada, se vocês observam, né, é o paralelo dos três resistores que ficam no lado da entrada, ok? Aqui temos o ganho de corrente, tá? Né? Impedância de saída, né? Como já expliquei, né? Simplesmente o paralelismo de RC com R0. Resultado de simulação, né? As formas de onda. Nós temos aqui o circuito de simulação, né? Aí a tensão de entrada, né? De pequeno sinal, tensão de saída, né? De pequeno sinal, certo? Então, o deslocamento também acontece, né? Então, por isso que aparece o sinal negativo. Okay? Aqui, corrente de entrada, corrente de saída, né? Tensão de saída. A corrente através do resistor RC, né? Aqui, o circuito de simulação é R6, por isso que aparece R6. Então, essa impedância de saída, né? É a relação do pico a pico dessa tensão com o pico a pico da corrente. Tá? Aqui temos a tabelinha, né, comparativa dos valores teóricos simulados, né? Conclusões. Então, foi apresentado, né, um trabalho nessa aula 14ª, né, análise de três amplificadores de pequeno sinal, né, na configuração emissor comum, ok? Pela presença do capacitorzinho, aquele de desvio, né, aquele CE, que fica em paralelo com RE, praticamente os três circuitos são bem similares, tá? Não tem grandes mudanças assim na análise, né? Tá? Então, o objetivo principal é entender o princípio de funcionamento, né, do processo de amplificação de pequeno sinal. Tá? Então, toda a teoria, né, envolvida aqui na análise está no livro. Tá? Não foi inventado nada, né? Tá? E outros circuitos também a gente facilmente pode dimensionar. Tá? Então tem uma teoria bastante sólida, né, para fazer essa análise. Tá? Agora, observando assim os resultados, né, teóricos e simulados,
eles são coerentes, né? Coerentes, ou seja, não existe uma diferença assim abismal, né, entre valores, tá? Essa pequena diferença que a gente observa é por causa de certos fenômenos, né? Por exemplo, as correntes envolvidas, né? Corrente de base, corrente de coletor, né? Corrente de emissor. São funções exponenciais, né? Vocês lembram de diodo, né? A corrente através do diodo apresenta função exponencial. No TBJ também é a mesma coisa. Então, na modelagem, né? Essa função exponencial é analisada, né? Usando a série de Taylor, tá? Temos a função exponencial, né? A série de Taylor dessa função. Utiliza-se os dois termos, né, da série, tá? Chama-se linearização, a gente lineariza, né? Então a gente está descartando muitos termos, né, da série, tá? Então essa simplificação acarreta, né, essas pequenas diferenças, tá? Outra questão é, por exemplo, a impedância, né, dos capacitores envolvidos, né, C1, C2, CE, aquele de desvio, né? Sempre temos que lembrar, né, que a adsertância capacitiva é igual a 1 sobre ômega C, né? Onde ômega é igual a 2πf. Então tem uma impedância, né, pequena impedância na alta frequência, tá? Essa impedância não é considerado, né? A gente analisa, fala que é um curto-circuito, mas existem alguns milivolts que influenciam, né, nesse ganho, por exemplo, de tensão, né, e outros parâmetros, ok? Então, por esse fato, tem essa pequena divergência, né, diríamos, tá? Então, esses são os motivos, beleza? Bom, toda a teoria da aula, né, está baseada no livro Boylestad, tudo tira de lá, não tem nenhuma invenção, tá? Eu usei o programa ORCAD, né? Tá? Então, espero ajudar vocês, né, para entender melhor a teoria. Beleza? Então, agradeço aí pela atenção.